Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Olha que igreja diferente, ó. Não dá um clima melhor? Já começa já lá no alto. Meus irmãos, esta semana, especificamente na segunda-feira, quando estava descendo aqui para uma reunião com o presbitério da igreja, eu tenho uma mania e uma experiência própria com Deus, que eu às vezes, em algumas situações, oro a Deus e falo, fala comigo através da palavra. E abro a Bíblia, e sempre Deus fala comigo. Não teve uma vez que eu abri, e que pode acontecer, de vir algo absurdo ou vir uma página em branco. E é o silêncio de Deus. Acontece. Não estou falando para você a partir de hoje, falar, o pastor falou que acontece assim, vou fazer assim. Não, meu irmão, é a minha experiência. É assim que eu tenho experiências com Deus desde a minha infância. Deus fala comigo. Então, enquanto estava descendo, Deus falou comigo nesse texto que eu quero ler com vocês, que se encontra lá em Hebreus 2, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para quê? Para não desviarmos dela. Meu irmão, tenho certeza que Deus quer falar com você poderosamente essa noite. Precisamos prestar muita atenção. Nós vivemos na era das distrações. Vira e mexe, nós nos deparamos com tantas coisas que têm disputado a nossa atenção. São notificações que não param de chegar no nosso dia. São mensagens que precisam de resposta imediata. São as redes sociais, vídeos curtos que têm o objetivo de nos prender, Quem nunca ficou com o dedinho assim, e vai um e vai outro, e parece que cada hora mais vai prendendo a nossa atenção. E a gente, quando percebe, já passou horas preso a isso. São prazos que vão correndo e a gente precisa entregar, compromissos que vão se acumulando. Quem nunca chegou numa sexta-feira e falou, meu Deus, já passou? E parece que são tantas coisas que temos que fazer que a gente não se percebe. A gente chega no final da semana e fala, eu não fiz nada. Eu não consegui fazer nada. Eu planejei tantas coisas e não consegui. E é isso que este mundo moderno está nos proporcionando. Está nos desafiando. Parece que foi programado para nos manter ocupado. Temos que estar ocupados, mas nem sempre focados. Ocupação e foco é totalmente diferente. E sem perceber, nós vamos gastando a nossa energia com aquilo que é urgente e nós esquecemos o que é essencial. Esse é o grande desafio. E cada vez está mais fácil se perder em meio a tantas vozes. Cada vez está mais difícil silenciar o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Por isso é que o autor aqui de Hebreus nos alerta, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. Porque quem se distrai espiritualmente, aos poucos começa a se desviar sem perceber. É raro alguém que se desvia, que acontece do dia para a noite. Mas é aos poucos, é gradativo.
vai indo, vai acontecendo uma distração, vai acontecendo, vai tendo prioridades, prioridades e prioridades, e quando você percebe, você já está afastado da vontade de Deus. Então o autor de Hebreus, ele percebeu esse risco no coração dos cristãos do primeiro século. Eles tinham começado de uma forma muito bem, espetacular, mas estavam ficando distraídos, negligentes, sem um zelo espiritual. E aí ele chega nessa conclusão: precisamos prestar muita atenção ao que temos ouvido, para não nos desviar. Então esse texto é um alerta contra o descuido espiritual. Na fala de pessoas que negaram a fé, de pessoas que se distraíram com o tempo, que aos poucos, sem perceber, daqui a pouco estavam totalmente desviados, fora dos caminhos, que deixaram a salvação escorregar pelas mãos, como quem deixa um barco à deriva. E a pergunta que esse texto levanta é profunda. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Versículo 3, põe aí, Carol. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação? Pode pôr o tema da mensagem. Então nós precisamos nessa noite entender o que significa negligenciar a salvação, porque isso é tão grave, e principalmente como podemos evitar esse desvio. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que salvação exige atenção. Salvação exige atenção. Precisamos, o que diz o texto, versículo 1? Precisamos prestar o quê? Atenção. Põe de novo. Precisamos prestar atenção. Versículo 1. Precisamos prestar atenção, é isso que está dizendo o texto? Muita atenção. Muita atenção. A expressão prestar muita atenção significa literalmente segurar firme o leme da nossa vida. É uma linguagem náutica, né, que combina muito com essa cidade, onde a grande maioria gosta de pescar. E quem já esteve numa situação de perigo, no meio de um rio, no meio de um mar, sabe, se você não segurar firme, a mesma coisa acontece se você estiver dirigindo um carro também, passa por uma poça d'água, ou aqueles, né, depois de uma chuva forte, já tentou passar e soltar o volante? Se você não segurar firme, você roda, você vai rodar. E assim é com a fé, ninguém fica neutro, não existe neutralidade na fé cristã, não existe. Porque se você não avança, o que acontece? O que acontece? Quem não avança, não fica parado no reino de Deus, ele retrocede. Ninguém consegue ficar parado. Ou você avança, ou você retrocede. No reino de Deus é assim. Se você não se firma na palavra, o que acontece? Você se desvia sem perceber. Se você não está firme na palavra, você vai desviar sem perceber. E aí cabe a nós julgarmos a nós mesmos, analisar a gente mesmo. Temos dado atenção àquilo que Deus tem falado? Ou a rotina, o cansaço, as distrações estão roubando a nossa sensibilidade espiritual? Porque o maior inimigo da fé não é a rebeldia, é a distração.
O maior inimigo da sua fé não é a sua rebeldia, mas sim a sua distração. Porque a rebeldia é fácil, não é? Você se rebela e ponto final. Mas a distração você não percebe. A distração vai indo de pouco em pouco. Ela vai aos poucos, e quando você menos percebe, ou quando você dá conta, você já está muito para trás. Você já ficou para trás e a sua vida, tudo já foi para frente. E aí você tem que começar a correr atrás. Então, meu irmão, a negligência espiritual começa quando a palavra deixa de ser prioridade. É como quando você está seguindo um caminho e você usa o Waze ou o Google Maps e aquela pessoa, aquela voz está falando vire à direita e você não dá atenção. Você fala, eu já conheço o caminho. Mas aí passa alguns metros e você percebe que você está perdido. E nós temos essa tendência, né? Há muitas vezes falar, eu conheço o caminho. Eu conheço o caminho. E hoje, né, principalmente esses aplicativos, eles já são muito atualizados. Porque pode ser que você conhecia o caminho, mas o caminho pode ter mudado. Uma rua que era para a direita, hoje pode ser para a esquerda. E a gente costuma não dar atenção, achando que a gente sabe de tudo. Achando que a gente tem o controle nas mãos. E quando a gente percebe, estamos totalmente perdidos. Mas, meu irmão, Deus nos convida à obediência. Versículo 2. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. Aqui, meu irmão, o autor está se referindo à lei de Moisés, a antiga aliança, que os judeus acreditavam ter sido entregue por anjos. Isso está lá em Atos 7:53. Põe aí também. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora tenham recebido das mãos de anjos. O que está acontecendo aqui? Esse daqui é uma das passagens, né? O Samuel gosta bem desse texto, que talvez tenha sido a maior pregação que já existiu dentro da Bíblia. Por quê? Porque esse homem teve uma única oportunidade de pregar. E depois de ter pregado isso, vocês desobedeceram a lei de Deus, embora tenha recebido das mãos de anjos. Esse povo fica doido, não aceita essa palavra e apedreja esse pregador, esse jovem pregador chamado Estevão. Uma única pregação que até hoje está marcada na história. Então, o autor está se referindo a isso, a lei de Moisés. E se Deus levou tão a sério essa antiga aliança, feita com leis, com sacrifícios, cheia de regras, cheia de coisas minuciosas, envolvia sacrifício, sangue de animal, imagina quanto mais ele vai levar a sério a nova aliança, que foi selada, marcada, confirmada, sabe com o quê? Com o próprio sangue do Filho dele, Jesus Cristo. Se antigamente era sério a lei que ele estabeleceu e envolvia animais, sacrifícios, agora uma nova aliança, uma nova lei entra em vigor. E como foi selada, como foi confirmada esta lei? Através do sangue do próprio Filho dele. Você acha que ele não vai levar a sério? Se Deus cumpriu com fidelidade a promessa antiga, muito mais ele vai exigir de nós, ele vai honrar e vai querer a nossa seriedade, porque custou o preço mais alto de todos,
o sangue do Filho dele. Então, meu irmão, graça não é descuido, não é uma permissão para você viver uma vida desregrada, descuidada, mas é um chamado para responsabilidade. Ser salvo não é viver sem consequências, é viver principalmente com consciência. Isso é ser salvo. Porque imagina alguém que foi resgatado de um incêndio e depois de ser resgatado, ela volta a brincar com fogo. O que acontece às vezes com muitas crianças. Às vezes a gente até permite tomar um choquinho. Por quê? Porque é uma experiência que ela vai fazer o quê? Nunca mais eu vou encostar naquele negócio. Se eu me queimei, nunca mais. Só que muitas vezes a nossa vida é como se a gente tomasse um choque e gostasse. E continuasse a pôr o dedo na tomada. Continuasse a brincar com fogo. Isso não é, meu irmão, e nunca vai ser uma fé saudável, uma vida de quem entendeu o sacrifício do Filho do nosso Deus. Porque é isso que nós fazemos quando tratamos a salvação como algo leve. É assim que nós agimos. Então, meu irmão, o Evangelho não é uma proposta, mas é uma convocação divina. Evangelho não é conforto. Tem gente que acha que evangelho é conforto. Evangelho é confronto. E Deus não negocia a fidelidade de quem foi alcançado pela graça. Deus não negocia a fidelidade de quem foi alcançado pela graça. De quem foi alcançado depois do próprio Filho dele morrer numa cruz. Então, chegamos ao versículo 3 e 4, que é o tema dessa mensagem. Não devemos negligenciar essa grande salvação. Versículo 3 e 4, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo conforme a sua vontade. O que você entende sobre negligenciar? O que é negligenciar? Negligenciar, para você, é rejeitar? Quem acha que negligenciar é rejeitar? Porque negligenciar não é rejeitar. Negligenciar é não valorizar. Se fosse para rejeitar, ele não estaria advertindo uma igreja. Isso não é negligenciar. Negligenciar é deixar de dar valor. É deixar o amor esfriar. É deixar a oração parar. É deixar a palavra silenciar. Inclusive, meu irmão, existe uma ideia errada, um conceito errado sobre oração. Nós temos aqui o nosso momento de oração, momento de intercessão, que muitas vezes pessoas vêm e pedem oração por uma causa, por uma pessoa que está enferma, uma pessoa que precisa de libertação. Não é sobre isso que eu estou falando, quando eu vou agora esclarecer algo sobre a questão da oração. Não é disso, tá bom? Isso daqui é válido, é. Só que, quem é pentecostal sabe, quem gostava de Cassiane e gosta ainda, já ouviu aquela música que diz: Deus não rejeita oração. Oração é o quê? É o quê? Alimento. Então é isso. É sobre isso que eu quero falar. Oração como alimento. Porque não adianta você vir no final do culto e pedir
para algum pastor orar pela sua vida, achando que isso é que vai manter a sua vida espiritual em dia. É isso que vai trazer alimento para a sua alma. Não adianta. Tá? Então nós precisamos entender isso, porque tem gente que vive de oração dos outros. É como se a oração realmente é um alimento. Você está com fome, você chega em mim e fala: eu preciso comer. Eu vejo que você está precisando comer. Aí eu falo: tá bom, está aqui, está vendo esse alimento? Fica vendo eu comer, que isso vai te alimentar. Vai resolver o seu problema? Vai matar a sua fome? Mas tem gente que pensa que é assim com a oração. Ele quer que eu alimento a vida dele através da minha oração. Se oração é alimento, não é eu que tenho que orar por você, é você que tem que orar. Porque eu me alimentar não vai deixar você forte, nutrido. Vai deixar? Tá com fome? Que nem hoje nós temos cantina. Vou aproveitar para fazer um merchandising. Temos cantina hoje. Vai ter pizza, está até cheirando já. Você está com fome. E aí eu estou vendo você está com fome, vou pegar uma pizza e vou comer na sua frente. E aí eu vou te alimentar, comendo a pizza por você. Não é assim que funciona. Isso não resolve. Porque olha o que acontece aqui nessa passagem de Lucas 11:1. Entenda bem do que eu estou falando, porque eu não estou falando nenhuma heresia não. Fica tranquilo. Estou falando sobre oração como alimento. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ore por mim. É isso que está escrito aí? Senhor, ensina a gente a orar, como João ensinou os discípulos dele. Senhor, ensine-nos a orar. Eles entenderam o que eu estou falando aqui. E eu estou entendendo o que está escrito na Bíblia. Porque é isso. Não tem como eu orar por você para isso gerar alimento para a sua vida. Eu até posso orar por você igual quando você está desnutrido e você vai no hospital e toma soro. Amém? Já tomou soro? Eu já tomei soro. Chega um momento que até pode acontecer, você toma o soro. Só que o soro é para quê? O soro é para alimentar a sua vida? Não, o soro é para te dar condição para você chegar na sua casa, né, sem desmaiar pelo caminho, voltar para aí sim você começar a se alimentar para você ter saúde. Estou errado? Estou errado? Tem enfermeira em nosso meio. Estou errado? Falei besteira? Assim acontece na nossa vida espiritual. Pode ser que um dia você precise, chega aqui fraco, eu vou orar por você, isso vai te dar um gás, vai te dar um up, mas para quê? Para que a sua vida espiritual seja alimentada? Não, para que você possa realmente voltar a entender que você precisa orar na sua casa, você precisa se alimentar. Então esse é o princípio, e isso serve também para a leitura da Bíblia. A palavra de Deus é o quê? Luz para o meu... Luz para quê? Luz para o meu caminho. Aí eu começo a ler a Bíblia por você. Isso vai trazer luz para o teu caminho? Não, vai trazer luz para o meu caminho. Não é para o seu caminho, é para o meu caminho. Você tem que ler a palavra para que o seu caminho também tenha luz, seja iluminado, para que você não tropece. Então, meu irmão, resumindo de forma clara, a nossa vida com Deus é individual. A nossa salvação é individual. Eu não posso salvar o meu filho, os meus filhos, eu não posso salvar a minha esposa, eu não posso salvar os meus pais, eu não posso salvar ninguém, eu só posso salvar a mim mesmo. Eu tenho que buscar tudo isso que eu estou falando aqui para que eu possa receber a salvação. Eu possa de fato viver a salvação. Então é individual. A oração também é individual. Está escrito: feche a porta do seu quarto e ore ao Pai em secreto, e Deus que te vê em secreto vai te recompensar. É você, individual.
Ninguém pode orar por você como forma de alimento. Ninguém pode te dar alimento a não ser você mesmo. Ninguém pode ler a Bíblia por você, porque a nossa vida espiritual depende de duas coisas: ler a Bíblia e fazer oração. Quem quer cantar aí? A gente canta isso, vai cantar aqui nas crianças? Ler a Bíblia e faça oração? Lembra dessa canção infantil? Leia a Bíblia e faça oração. Faça. Para quê? Se quiser crescer. Quer crescer espiritualmente? Quer ter vida espiritual? Ler a Bíblia e fazer oração. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Não tem como fugir disso, meu irmão. Você precisa entender e aplicar essa verdade, meu irmão, para você não negligenciar, não deixar de dar valor à salvação que você recebeu, porque você precisa entender a grandiosidade que está por trás da salvação. A salvação, ela é grande por 3 motivos. Primeiro, pelo preço pago. Qual foi o preço? O sangue de Jesus. Qual foi o propósito? Para que ele morreu na cruz? Para reconciliar o homem com Deus. O homem estava afastado de Deus, destituído estava da presença de Deus. E aí entra Jesus no plano perfeito, como a gente canta aqui na ceia, e faz o quê? Reconcilia o homem de volta com Deus. E aí, qual é a grande recompensa? Uma promessa eterna: nós vamos viver eternamente com o nosso Deus. Então, meu irmão, são essas 3 preciosidades que envolvem a salvação: o preço, o porquê, para que ele morreu e qual a recompensa. E aqui no texto diz que ele confirmou essa mensagem com o quê? No versículo 4: por meio de sinais, maravilhas e dons do Espírito Santo. Ou seja, ele ainda testifica em nossos dias que essa salvação é real e poderosa. Meu irmão, a negligência apaga o fogo, mas a lembrança da graça vai reacender o nosso coração. A negligência, ela vem e ela vai aos poucos apagar aquele fogo, aquela chama acesa que é tão difícil, né? A gente até cantava: Senhor, mantenha essa chama acesa e não a deixe apagar. Mantenha essa chama acesa, mantém, porque fala a verdade, a gente às vezes está num gás com Deus, está vivendo coisas sobrenaturais, mas a gente mantém isso quando a gente menos espera. Já estamos lá embaixo de novo, já caiu, já apagou, e aí tem que começar tudo de novo, acender, né? A gente vê aqueles programas, eu nunca tentei, talvez você já teve essa experiência de tentar acender uma fogueira, né? Que a gente vê aqueles desafios sem nada, ali fazendo a fricção, né? Com graveto, e é tão difícil para conseguir acender. Assim acontece com a nossa vida espiritual, como é difícil acender essa chama. E aí, meu irmão, aos poucos, a distração, tudo que vai entrando na nossa vida, e aos poucos a gente, sem perceber, o fogo apagou. Mas, meu irmão, quando vem a graça do nosso Deus, isso começa a reacender o nosso coração. Pouco a pouco a gente vai entendendo, e não deixamos de prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Meu irmão, o Espírito Santo, ele continua operando, ele continua agindo. Se você estiver atento, ele renova a sua fé. Se você estiver atento, ele vai despertar de novo aqueles dons que você às vezes já até apagou, já até deixou de lado, tem negligenciado. Se você começar a entender e estiver atento ao Espírito Santo, ele vai começar a restaurar a sua vida, o seu zelo pela obra de novo. Porque isso é como um celular com a bateria cheia.
O celular está com a bateria cheia, você fala, vai durar o dia todo. Ó, que bênção, celular o dia todo, sem se preocupar com o carregador. Mas um celular com a bateria cheia, desconectado da rede, não serve para nada. Um celular com a bateria cheia, sem sinal, serve para quê? Se você precisa falar com alguém, se você precisa de uma ajuda, vai te ajudar? Não vai. Você tem bateria, mas não tem sinal? Não adianta. E assim é a nossa vida como crente, como cristão, que nós temos a doutrina certa, mas o coração está desligado da presença de Deus. Ter conhecimento, saber, entender de fato a verdade, o Evangelho, mas com o coração distante de Deus, é a mesma coisa que nada. É a mesma coisa de ter um celular com a bateria cheia, mas desconectado, sem sinal, sem rede. Não vai servir para nada. Então nós temos que tomar muito cuidado com o descuido, porque esse texto começa com um portanto. Atenção, portanto. Temos que prestar atenção, porque tem uma consequência. E aqui ele está exaltando a supremacia de Cristo, como eu preguei na quarta-feira. Nós temos um Deus que é onipotente, mas que continua sendo soberano. Porque um Deus que é onipotente, que pode tudo, mas não é soberano, não faz a vontade dele, da forma dele, do momento dele, do jeito dele, a gente não precisa desse Deus. O Deus que tem o poder de mudar qualquer situação, qualquer história, qualquer causa, mas ele tem que agir do meu jeito, da minha forma, no momento que eu quero, não serve para nada. Porque se você tem um Deus que é poderoso, mas que não é soberano, meu irmão, você está perdendo tempo, como eu disse quarta-feira. O nosso Deus continua sendo soberano, Ele faz do jeito dEle, da forma dEle, no tempo dEle, e Ele é perfeito, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Meu irmão, se Jesus é tão superior, tão glorioso, tão digno, como nós poderíamos ignorar o que Ele fez por nós? Como conseguimos ignorar o que Ele fez por nós? E talvez você não tenha abandonado a fé, mas talvez você deixou de prestar atenção. A fé, ela começou a se tornar uma rotina. Domingo já está na nossa agenda. Não posso faltar no culto. Por quê? Por que você não pode faltar no culto? Qual é a sua motivação? É porque já acostumou? Já faz parte? Você faz sem pensar? Já virou normal? Ah, eu tenho que ir lá. Eu vou. Será que a graça, ela já virou um costume? Estou acostumado com a graça. Será que a voz do Espírito, ela está ficando distante? A gente não ouve mais a voz do Espírito? Estamos insensível? Porque eu vou falar um negócio para você. Se tem uma coisa tão maligna, é a insensibilidade. Perder a sensibilidade é algo diabólico. A gente não tem mais sensibilidade, a gente se tornou insensível. Tanto faz como tanto fez. Mas, meu irmão, o Espírito Santo, Ele te chama de volta. Ele chama você a voltar a ter atenção, voltar a ter temor, voltar a realmente ter gratidão. É por isso que está escrito, precisamos prestar muita atenção. E aí, ele vem com essa grande pergunta para as nossas vidas. O que nos faz pensar, versículo 3, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos, em outras palavras, se não dermos valor a tão grande salvação? O que faz você pensar que você vai escapar se você não valorizar a salvação? Se você não valorizar o dom de Deus?
se você não valorizar o sacrifício, o sangue do Filho vertido na cruz. Então, meu irmão, hoje é dia de lembrar que você é abençoado. E o quanto você é abençoado por Deus. Sim ou não? Tem abençoado por Deus aí? Tem muitas histórias. Eu olho para aqui, para algumas pessoas daqui, consigo já vir à memória testemunhos, pessoas, quantos problemas resolvidos, quantas situações que mudaram, quantas curas que Deus já derramou sobre as nossas vidas, quantas coisas. Então nós precisamos lembrar o quanto nós somos abençoados. Mas não é o momento de descuidar da nossa fé. Não é o momento de abaixar a guarda. Não é o momento de relaxar. Não é o momento de banalizar ou neutralizar ou naturalizar isso. Achar que é natural, que é normal. Mas agora é o momento de permanecer firme. Esse é o momento que nós estamos vivendo, permanecer firme, meu irmão. Permaneça firme. Permaneça firme. Porque o Evangelho nunca prometeu uma vida 100% de notícia boa. Não, pelo contrário. Ele sempre esteve mostrando e fazendo a gente lembrar: no mundo vocês vão ter aflição. No mundo tereis aflições. Olha aí, olha para mim, não olhe só para o homem, não olhe para os problemas, não olhe para as circunstâncias, mas firme, fixe os seus olhos em Cristo. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não esqueça o que Jesus conquistou por você na cruz. Aliás, o que ele conquistou por você. E não vem com um clichê. Ele conquistou a minha salvação. Não. Cada um sabe o que Cristo conquistou naquela cruz. E eu não estou falando só de salvação, não. Eu não estou só falando de salvação. O que Cristo conquistou por você na cruz. O que Ele conquistou. O que Ele conquistou, meu irmão? Pare e pensa. Quantas coisas Cristo conquistou por você naquela cruz. Não foi em vão a morte dele naquela cruz. Ele conquistou tudo por você naquela cruz. Então hoje é um dia de parar e ser muito sincero e rasgado na presença do nosso Deus. Talvez hoje você tenha que fazer uma oração totalmente sincera, como você nunca fez, pedindo, um perdão por você muitas vezes tratar a salvação como algo comum, por muitas vezes achar que isso é natural, que isso é normal, porque não é normal, porque começa pelo primeiro motivo, que é talvez o maior motivo, o preço. Qual foi o preço da sua salvação? Qual foi o preço da sua salvação? Se você banaliza isso, meu irmão, acabou, não tem nem por que continuar. Se você já esqueceu o preço da sua salvação, e nós cantamos isso, Ele pagou o preço da minha salvação. Como que Ele pagou? Como que Ele pagou? Com o próprio sangue, com o próprio sangue, com sofrimento, com dor, com humilhação, Ele pagou. E você acha que Ele se arrepende? Não. Valeu a pena dar o meu sangue por cada um que está aqui e que está nesse mundo, que já passou e que ainda irá passar. Hoje é dia de você orar: Senhor, acende de novo em mim. Acende de novo em mim, aquece, traga de volta aquele sentimento de gratidão, traga de volta aquele amor que eu tinha pela Tua palavra, traga de volta, aquela sensação, aquela vontade de estar na Tua presença, traga de volta. Eu preciso voltar a sentir prazer na presença de Deus, eu preciso, porque não tem como fugir disso, meu irmão.
Se você está aqui nesta noite, se você saiu da sua casa nesta noite, é porque você entende que precisa ter um relacionamento com Deus, e não tem relacionamento com Deus sem oração, sem palavra, sem oração, sem palavra, sem renúncia, sem busca. Senhor, eu não quero me afastar de Ti, eu quero permanecer até o fim. Como a gente canta aqui no dia da ceia, até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Até voltar ou me chamar, eu preciso permanecer firme até o fim. Por quê? Porque Ele pagou um preço alto. Por quê? Porque Ele trouxe de volta, Ele me deu a oportunidade hoje de me relacionar diretamente com meu Deus. Você não precisa de intermediário. Antigamente precisava, esse era o sistema que regia. Nós precisávamos de um intermediador. Imagina hoje, você que é casado, ou você que tem um pai, uma mãe, e você precisa falar com seu pai, e você não pode falar com seu pai. Tem que falar assim, peraí, eu quero falar com meu pai. Estou aqui na porta, eu sou intermediador. Fala o que você precisa. E aí você vai lá, fala. Você não sabe qual vai ser a resposta. Aí você tem que ficar esperando. Aí vem o intermediador e fala, a resposta foi isso, a resposta foi tal. Imagina se a gente aguentaria um relacionamento assim. Quem iria aguentar um relacionamento desse? De nunca poder falar diretamente com a pessoa. Era assim que era a nossa vida, que era para ser. Mas Cristo resolveu esse problema. Agora Ele falou, peraí, você quer falar diretamente com o seu Criador? Com aquele que conhece, com aquele que sabe, com aquele que te formou? Eu vou resolver esse problema. O preço foi alto, o preço foi o meu sangue, mas agora você pode falar diretamente com o seu Deus, assim como você fala com a sua esposa, assim como você fala com o seu pai, com a sua mãe, assim como você fala com o seu filho, você hoje pode falar diretamente com o seu Deus. Diretamente. Então Ele resolveu esse problema. Ele resolveu. E o principal, meu irmão, todos nós vamos morrer, sim ou não? Mas tem uma boa notícia. Assim que você morrer, você vai estar ao lado do seu Deus. Você vai estar ao lado do seu Criador. Você vai estar juntamente com Ele. Então, meu irmão, isso envolve a tua salvação. É por isso que não devemos negligenciar a salvação. É por isso que devemos valorizar a grande salvação que Ele deu para nós. Fica de pé.